Você está se sentindo estagnado profissionalmente? Sua carreira não está deslanchando, você está parado onde você está por muito tempo. Você está infeliz com o que você está fazendo e você não sabe como sair dessa situação. Olha, eu já vivi essa situação e eu queria hoje conversar com você sobre isso, te contar um pouco a minha história e te dar algumas dicas bem práticas de como você pode mudar essa situação e sair desse estado de estagnação. Fica comigo. Eu sou Rômulo Correia e eu sou o seu mentor de carreira. Antes da gente falar sobre como sair da estagnação, é muito importante a gente entender como é que a gente chega nesse estado de estagnação. O que acontece para que a gente chegue onde a gente chegou? Isso geralmente acontece porque em algum momento a gente adquiriu algum conhecimento, alguma habilidade, e aí a gente foi se tornando o dono do pedaço. A gente foi começando a ser conhecido, reconhecido, todo mundo dependia da gente, a gente precisava dar as respostas para todo mundo que a gente trabalhava, e aí a gente vai ficando sem desafios. A principal característica da estagnação é a ausência de aprendizado. Você não está mais aprendendo nada. E se você não está aprendendo nada, quando eu digo aprendendo de forma consistente, de forma que os seus recursos, as suas habilidades estejam sendo desafiadas para algo novo, para algo diferente além do que você já sabe. Então, com o tempo, aquilo que era uma estabilidade, que era uma coisa boa, vai começando a se tornar entediante. E continuar nessa situação pode levar a situações, às vezes, muito difíceis, até no nível de depressão em alguns casos. E por que que essa situação, que começou boa e aí virou estagnação, é muito complicada nos dias atuais? Porque o mundo, além de mudar o tempo todo, ele está mudando de forma acelerada. Então, se existe hoje um momento em que você está durante muito tempo e o que você conhece, o que você domina, já faz tempo que não muda, há grandes chances não só de você estar estagnado, mas de você estar defasado, mesmo que aparentemente você não veja isso. Muito, muita chance de você estar vivendo uma bolha, de você estar fora do que está acontecendo no seu mercado, na sua área de atuação. Então, isso é perigosíssimo no momento em que a gente está vivendo. Estagnação pode nos colocar numa situação onde a gente, quando for agir, não dá mais. A gente é atropelado pelas situações. Agora, eu sei o que é isso porque eu vivi exatamente essa situação. Meu primeiro trabalho foi num banco. E quando eu entrei no banco, entrei como escriturário. E o procedimento normal, o próximo passo era se tornar caixa dentro de uma agência. Tinha um salário melhor e então eu fui ser caixa. Era o caminho natural. Mas eu não tinha a menor ideia do que era ser caixa. E assim que eu comecei a trabalhar como caixa, eu percebi que isso não tinha nada a ver com o que eu gostava, não tinha nada a ver com as minhas habilidades, não tinha nada a ver com os meus interesses, não tinha nada a ver comigo. Então eu comecei a entrar num estado de muita infelicidade. E quantos anos iam passando, mais infeliz eu ia ficando. E como eu não tinha as habilidades necessárias para ser caixa, que é uma mente muito centrada e metodológica, em passo a passo, enquanto eu estava trabalhando, a minha mente divagava para outros lugares e aí eu já não sabia mais se eu tinha dado dinheiro, se eu não tinha dado dinheiro, se eu tinha dado troco, se eu tinha recebido a conta. Enfim, no final do dia, eu estava sempre procurando um erro que eu tinha feito durante o dia. E isso me causava ainda mais frustração. E eu não sabia como fazer para mudar isso. Eu me perguntava, será que eu vou ficar assim para sempre? Como é que eu saio dessa situação? E eu não queria perder dinheiro. E eu me via muito infeliz. Naquela época eu não conhecia o que eu sei hoje e eu não tinha as competências, habilidades que eu tenho hoje. Porque para a gente entender e sair da estagnação, a gente precisa entender três fatores básicos. Imagine o seguinte triângulo: desafio, oportunidade e recursos. A estagnação acontece quando, primeiro, os seus recursos, principalmente os recursos internos, eles estão sendo subutilizados. Você não está usando eles de forma plena. Então, recursos não estão sendo utilizados. Segundo, consequentemente, os desafios não aparecem.
são as mesmas coisas sempre, como eu já falei. Desafios não estão acontecendo. E você não consegue vislumbrar oportunidades porque você não está se movimentando. Para que você saia da estagnação, você precisa movimentar esses 3 elementos: recursos, desafios e oportunidades. Como você faz isso? Primeiro, recursos. Você precisa ter uma ideia bem clara de quais são os seus recursos. Isto é, o que você sabe fazer, o que você é bom em fazer, quais são as suas competências, as suas habilidades, os seus interesses. E o detalhe aqui é que não precisa ser na área que você está atuando agora. Pode ser em qualquer outra área, mas isso faz parte de quem você é. E você não pode jogar isso fora. E geralmente a gente joga isso fora porque às vezes a gente tem um interesse, a gente tem uma habilidade em uma área que é muito diferente, muito distante do que a gente está fazendo agora. Mas não desconsidere isso, porque dependendo de como essa sua habilidade se conectar com uma outra coisa, isso pode gerar uma oportunidade. Oportunidade, você desenvolve novas oportunidades com um outro elemento. Além da sua competência que você tem lá nos seus recursos, você tem que unir isso à curiosidade. Curiosidade é buscar situações, ambientes, conhecimento novos que você atualmente não experimenta. Você tem que aumentar o seu portfólio de experiências e de conhecimento. E como é que a gente faz isso? A gente começa a ser mais atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Livros diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. A gente desenvolve isso escutando mais do que falando. E principalmente experimentando, fazendo pequenas experiências em situações novas. Então, no meu caso, naquela época que eu estava sendo caixa, eu tinha um interesse que não tinha nada a ver com o caixa. Eu gostava de computadores. Nós estamos falando do final da década de 90, onde os computadores eram algo muito novo. E eu tinha comprado o meu computador depois de ter economizado, aliás, ter usado a minha licença prêmio do banco de 3 meses de salário, 3 meses de salário para comprar um computador. Imagine como era caro naquela época. E eu comprei o computador e eu passava as noites mexendo no computador, aprendendo o computador. Era algo muito rudimentar ainda. E nesse hobby que eu tinha, além de jogo e tudo mais, eu aprendi a mexer com várias ferramentas, entre elas planilha de dados. Algumas planilhas. E um amigo que estava trabalhando fora do banco, no governo local, tinha sido cedido para o governo local, estava voltando para o banco. E aí ele me indicou para assumir a função que ele estava. O que eu tinha para assumir a função? Eu estava fazendo um curso de economia, que nem interesse eu tinha, e demorei, inclusive, muito tempo para me formar. E eu sabia mexer numa planilha chamada 4 Pro. Sabia mais ou menos. Eu tinha alguma ideia de como fazer uma planilha funcionar. E essa pequena interesse por algo completamente novo, e essa curiosidade, e essa pequena competência, me levou a ser indicado para sair do caixa. E eu saí do banco e fui trabalhar fora, no governo local. E o que eu fazia, principalmente, era usar a planilha 4 Pro para fazer um monte de planilhas da área financeira de onde eu estava. Veja, isso não foi uma mudança para cima, onde eu de repente comecei a ter novos desafios incríveis e tudo. Foi quase como se fosse uma mudança para o lado, para sair daquela situação de estagnação. E foi isso que eu fiz. E depois outras coisas aconteceram. Mesmo eu saindo do banco, indo trabalhar no governo local, mexendo com planilha, a minha curiosidade nunca parou. Naquela época estava acontecendo algo novo que estava surgindo no mundo. Um negócio chamado internet comercial. É isso mesmo. Era a internet que estava começando a surgir e ninguém sabia nada sobre aquilo. E eu fui lá me meter para saber o que era isso, como é que se trabalhava com isso, o que tinha que saber para fazer isso. Então eu comecei a aprender a programar a linguagem básica de fazer páginas, que era o HTML. Olha, eu não era de informática, eu não necessariamente gostava disso, mas eu fui saber, eu fui me interessar por isso. E eu juntei mais dois amigos,
uma amiga e um amigo, e a gente começou a pensar sobre, será que a gente pode começar a fazer sites para as empresas? Todo mundo queria fazer um site, algo muito simples, institucional. E essa curiosidade e essa nova habilidade que estava em formação me levou para o próximo passo na minha carreira. Porque enquanto eu estava fazendo isso fora do banco, naquele momento houve uma mudança no marketing do banco. E o marketing decidiu então que ia fazer a sua primeira página institucional na internet. E ninguém sabia fazer isso. Não tinha ninguém no banco, porque isso é algo completamente diferente do que as pessoas estavam fazendo. Era como se hoje alguém entrasse na sala e dissesse assim: olha, a partir de agora a empresa decidiu que vai para a Lua. Tem alguém aí que sabe ir para a Lua? Já foi em algum foguete, alguma coisa? Claro que ninguém ia estar fazendo isso. Mas aí uma pessoa fala assim: olha, já tem algum tempo que eu faço foguetes de plástico, aeromodelos, eu monto isso, um quebra-cabeça, e eu sei alguma coisa sobre foguete. Ok, você está então na equipe que vai construir o nosso foguete para ir para a Lua. Era algo bizarro dessa forma, mas aquilo me colocou em condições de voltar para o banco, criar a primeira página do banco na internet naquela época, e futuramente eu fui responsável por fazer o planejamento da primeira intranet do banco, e depois eu saí do banco, pedi demissão para trabalhar numa nova área que também surgiu, um novo tipo de empresa que naquela época se chamava agência digital. Então hoje, quando se fala de um monte de novas profissões que estão surgindo, naquela época era algo muito parecido. Tinha umas profissões novas que chamavam webmaster, web designer, arquiteto de informação. Isso era algo completamente diferente do que já existia até então. E aí eu fui para um novo processo de crescimento, de desafio e de novas oportunidades. Mas tudo começou com curiosidade, e essa curiosidade me fez criar novas competências, e essas novas competências me levaram a ver novas oportunidades, e finalmente eu aceitei um novo desafio. E a minha carreira saiu daquele processo de estagnação para uma carreira completamente nova, que foi a minha segunda carreira. Eu saí do banco para me tornar um especialista em planejamento e estratégia digital. Resumindo, como sair da estagnação? Primeira coisa, os seus recursos. Você precisa mapear, ter isso escrito num papel, tudo que você consegue entender sobre quem é você, sobre o que você gosta, sobre o que você sabe, os seus pontos fortes, suas habilidades e as suas competências. E nesse momento, geralmente, dois erros acontecem, como eu já falei, e eu quero ressaltar. Primeiro, não importa se essas habilidades, competências e interesses estão fora do que você hoje está fazendo. Apenas reconheça, admita e aceite que você tem uma inclinação para isso. Segundo, não desvalorize aquilo que você sabe. Não menospreze. Geralmente a gente tende a fazer isso com aquilo que a gente sabe fazer muito bem e faz de forma fácil. A gente tende a achar que porque eu sei fazer facilmente, não deve ser interessante. Não faça isso. Apenas reconheça, mapeie, coloque isso de forma consciente e clara para você. Então, mapeie os seus recursos. Segundo, juntando os seus recursos, as suas competências com a sua curiosidade, encontre novas oportunidades. Elas estão por todo canto, elas estão para todo lugar. Mas é preciso caminhar junto, interesse e competência. Muita gente erra nesse momento porque quer fazer alguma coisa numa área completamente diferente, sem experimentar, sem fazer pequenos projetos, sem ter nenhuma competência. Então larga tudo do que está fazendo e faz uma mudança radical para algo completamente novo, sem nenhuma experiência naquilo. É um risco desnecessário. Vá colocando em prática as novas curiosidades, os novos experimentos que você está colocando aos poucos, e vá observando se você desenvolve a sua competência e o seu gosto por aquilo que você está fazendo. E finalmente, quando você tiver
vendo novas oportunidades, vai chegar um momento em que você terá novos desafios. E aí é a hora de você, com maior confiança, poder aceitar algo novo e dar um novo passo na sua carreira. Esse é um processo para você sair da estagnação. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você, que você tenha tirado com proveito, que tenha sido muito prática para o seu momento de carreira atual. Espero que logo logo você saia desse processo de estagnação e possa vivenciar novos desafios na sua carreira. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de curtir, de comentar e de se inscrever nesse canal. Você vai ajudar muito para que outros vídeos como esse possam ser feitos. Eu te agradeço e te vejo no próximo vídeo.